Olá, estudante, bem-vindo ao módulo 4, que trata do conjunto dos números naturais. Os números naturais são aqueles que são utilizados para representar a quantidade de elementos de um conjunto. Então, é a quantidade de coisas que eu tenho dentro de um grupo. O zero é o menor número natural, é o menor deles, ou seja, a quantidade zero é a menor quantidade que eu posso ter para um grupo. Eu posso ter um grupo de 0 coisas, 0 elementos, não posso ter menos do que isso. Então, os naturais, que são representados pela letra N com mais um sinal de diferenciação. Então, tenho aqui a letra N com a perninha mais para dar um sinal de diferenciação. Começa-se pelo zero e eu vou acrescentando uma unidade cada vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e isso vai indefinidamente. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Quando eu retiro o zero do conjunto dos números naturais, na realidade, quando eu retiro o zero de qualquer conjunto, eu acrescento o asterisco nesse conjunto. Então, se eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, que é a diferenciação dos naturais, acrescentado com o asterisco nessa posição, significa números naturais não nulos, ou seja, eu vou retirar o zero desse conjunto, e eu começo a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Então, é o mesmo conjunto com a ausência do zero. Os números pares são aqueles que terminam ou em 0, ou em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Por exemplo, se eu tenho o número 30, ele é par porque termina em 0. Se eu tenho o número 62, ele é par porque termina em 2. Se eu tenho o 154, ele é par, termina em 4. Se eu tenho o número 806, termina em 6, é par. Se eu tenho o número 518, ele é par porque termina em 8. Então, terminando em 0, 2, 4, 6, 8 é um número par. Eu só olho a última casa. Os números ímpares são aqueles que terminam por número ímpar, ou seja, terminam por 1, 3, 5, 7 ou 9. Por exemplo, o número 41 é ímpar, termina em 1. O número 143 é ímpar, termina em 3. O número 17 é ímpar, termina em 7. O número 405, ele é ímpar, termina em 5. E o número, por exemplo, 29 é ímpar, termina em 9. Então, se terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, é um número ímpar. Sucessor e antecessor. Sucessor é o próximo número natural, é aquele que vem logo depois. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o número 4, o seu sucessor é o 5. Se eu tenho o número 17, como exemplo aí do teu material, vai acompanhando na apostila, o sucessor do 17 é o número 18. Se sucessor é o próximo, é o que vem logo depois, o antecessor é o que vem antes. Antecessor é o que vem anteriormente, imediatamente anterior. Então, eu tenho como exemplo aí no teu material o antecessor do 9, então se eu tenho 9, o antecessor é o 8, né? Do 9, o antecessor é o 8. Se eu tenho o número 43, quem é o antecessor do 43? Bom, o antecessor é o que vem antes. O seu antecessor é o 42, ok? O zero é um número natural, só que é o único que não possui antecessor. Eu não tenho um número natural antes do zero. Depois do zero eu tenho o que é 1. O sucessor do zero é 1, mas antecessor ao zero eu não tenho. Então, o zero é o único natural que não tem antecessor. Todos os outros naturais possuem antecessor e também possuem sucessor. Dois ou mais números naturais que se seguem são denominados consecutivos. Então, se eu tenho dois números ou mais que estão em sequência, eles são chamados consecutivos. Por exemplo, 6 e 7, como tem o caso do teu exemplo aí na apostila, 6 e 7.
são números consecutivos, naturais consecutivos. E também tem um exemplo aí, 31, 32 e 33 também são números naturais consecutivos. Quando esses números estão ordenados, de forma que um vai ficando maior do que o outro, ou seja, de menor para maior, falamos então que eles estão em ordem crescente. E quando eles estão diminuindo, ordenados de forma que eu saia do maior para o menor, ou seja, eles vão diminuindo, eu tenho a ordem decrescente. Então, um exemplo rapidamente aqui, ó. Números naturais em ordem crescente e aqui números naturais que estejam em ordem decrescente. Então, em ordem crescente, eu vou colocar, por exemplo, o 18, o 19 e o 20. Em ordem decrescente, eu posso colocar, por exemplo, o 63, o 62, o 61. Então, tenho 3 números aqui em ordem crescente e aqui 3 números em ordem decrescente. Igualdade e desigualdade. Nota que nesse primeiro conjunto eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laranjas. Então, aqui eu tenho, vou colocar aqui, 8 elementos. E no outro conjunto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também 8, aqui no caso 8 maçãs. Então, a quantidade de elementos nos dois conjuntos é a mesma. Então, 8 igual a 8. Eu posso dizer que esse 8 é o mesmo que separo aqui em dois grupos, ó. Eu tenho aqui 3 laranjas e aqui eu tenho 5 laranjas. Então, eu posso dizer que 3 mais 5 é igual. Aqui eu posso separar em duas maçãs e aqui mais outro grupo com 6 maçãs. Então, 3 mais 5 é o mesmo que 2 mais 6. Ok? Semelhante ao que nós temos aí no material. Então, símbolo de igualdade, 2 tracinhos. No outro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laranjas de novo, é o mesmo conjunto, 8 laranjas. E bananas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui 6 bananas. Então, nota que nesse caso, a quantidade de elementos está diferente. Então, vou dizer que 8 é diferente de 6. Ou ainda, na relação de ordem, 8 é maior que 6. Ou posso falar também que 6 é menor que 8. Ok? Se eu coloco 8 na frente, o sinal fica com essa disposição. Se eu coloco 6 na frente, muda. O importante é que no sinal de maior e menor, quem fica na boca do sinal, voltado na parte maior do sinal, é o valor maior. E quem fica no bico do sinal, na parte menor do sinal, tem que ser o valor menor. Então, é essa a relação que eu uso. Na boca do sinal, o maior, e na ponta do sinal, o menor. Então, na hora de posicionar o sinal de maior ou menor, eu uso esta regra ou esse critério. Operações com números naturais. A primeira delas é a adição. Qual é o objetivo da adição? Juntar quantidades. É somar quantidades, é agrupar dois conjuntos num só. Para eu fazer a soma de dois números naturais, eu digo que cada valor que eu vou somar, cada quantidade é chamado de parcela. Então, a soma se dá através de duas ou mais parcelas. E na hora de eu resolver a adição, na hora de eu fazer o cálculo da adição, eu armo colocando um valor abaixo do outro, de forma que as unidades fiquem uma abaixo da outra, as dezenas uma abaixo da outra e as centenas também uma abaixo da outra, e assim por diante. Então, o exemplo que tu tens aí na apostila é 4 mais 5. Eu vou colocar primeiro assim, ó, 4 mais 5. Quanto que é 4 mais 5? 4 mais 5 é essa armação. Eu posso fazer de memória. 4 mais 5, 9. Eu não precisaria nem ter armado essa adição, porque é uma adição simples. 25 mais 31. 25 mais 31. Essa aqui já é mais interessante fazer a armação, né?
25 mais 31. Primeira parcela, segunda parcela. 5 mais 1, 6. 2 mais 3, 5. Então, 25 mais 31 é igual a 56. E eu tenho um terceiro exemplo, que é 136 mais 214. Eu vou colocar aqui, ó, 136 mais 214. Armando, 136, 214. Primeira parcela. Segunda parcela. Isso aí, tu tens essas denominações aí no teu material. E aqui o resultado chama soma ou total. Soma ou total. 6 mais 4 dá 10. Aí eu tenho que transferir uma dezena lá para o caso das dezenas. Então vai 1. 1 mais 3, 4 mais 1, 5. E aqui 1 mais 2, 3. Resposta 350. Propriedades da adição. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A palavra comutar significa trocar de lugar. Comutar é trocar de lugar. Então, a propriedade comutativa é aquela que garante que a troca de lugar mantém o resultado, ou seja, a troca das parcelas não altera o resultado, não altera a soma. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Se eu faço a soma 2 mais 3, também é igual a 5, ou seja, a troca das parcelas não altera o resultado. Então, a adição, ela permite essa propriedade, a propriedade comutativa. Propriedade associativa é aquela onde eu posso realizar os cálculos de forma associada. Então, eu tenho um exemplo aí, 4 mais 2 mais 5. 4 mais 2 mais 5. Eu posso fazer em sequência. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Então, eu sei que isso vai dar 11. Aplicando a propriedade, eu posso fazer primeiro 4 mais 2 e depois somar com 5. Ou eu posso fazer 4 e associar aqui primeiro 2 mais 5. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, que vai dar o 11. Mesmo resultado. Aqui eu vou manter esse 4 e vou resolver primeiro o parêntese. Sempre o parêntese indica que tu vai trocar a ordem da operação. Tu vai fazer primeiro o que está dentro do parêntese e depois o que está fora do parêntese. Então, vou manter esse 4, mais aqui 2 mais 5 é 7. E aí, 4 mais 7 dá o mesmo valor do 11. Então, eu posso fazer primeiro a soma dos dois primeiros, somar com o terceiro, ou eu posso fazer a soma dos dois últimos e depois somar com o primeiro. Elemento neutro da adição. Quem é o elemento neutro da adição? É aquele valor que eu acrescento, ou seja, que eu faço a soma e não altera o resultado. Então, quem é o elemento neutro? É o zero. Justamente porque quando eu somo o zero em alguém, tipo 7 mais 0, como tu tem na tua apostila, 7 mais 0 é 7. Então, o zero não altera o resultado da adição. Por isso, ele é neutro. 7 mais 0, 7. Assim como, por exemplo, 15 mais 0 também é 15. Né? O zero é o elemento neutro da adição. Agora, a operação é subtração. Subtração é utilizada quando eu quero estabelecer a diferença entre quantidades. Eu quero saber quanto que uma é maior do que a outra. Então, o exemplo que tu tens aí no teu material é 326 menos 214. Para eu fazer esse cálculo, vou armar como a adição, um abaixo do outro. 326, 214. 6 menos 4, 2. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 112. Esse valor aqui, ele é chamado de minuendo. Então, o valor do qual eu vou fazer a extração, né, a diferença. Então, esse primeiro, ele é chamado de minuendo. Esse aqui, ele é o subtraindo. É o resultado subtraindo. E a resposta aqui é chamado de diferença. Então, a resposta 112 é a diferença.
diferença. Esses nomes, né, não são assim tão relevantes, minuendo e subtraindo, mas é importante saber que o resultado é diferença. Então, sempre que no exercício, no problema, tiver a palavra diferença, lembra que vai fazer a operação de subtração. Propriedade fundamental da subtração. A diferença somada ao subtraendo dá como resultado o minuendo. Então, vou te mostrar o que ele quer dizer com isso. Se eu tenho, por exemplo, que 7 menos 3 é igual a 4, e realmente 7 menos 3 é 4, ele está dizendo que se eu somo esse valor com a diferença, vai dar o próprio 7, vai dar o próprio minuendo. Então, é isso que ele está me dizendo. Eu faço 4, aí esse 3 aqui, ó, ele vem somar, 4 mais 3 dá o 7. Um outro exemplo, 15 menos 2 é 13. Realmente, né? 15, se eu tiro 2, resulta 13. Então, se eu somar esse 13 com esse 2, tem que dar o 15. É como se fosse uma operação inversa. 13 mais 2 é igual a 15. É por isso, então, que se diz que a subtração é a operação inversa da adição, justamente devido a essa propriedade fundamental. Existem exercícios onde eu tenho cálculos que ao mesmo tempo apresentam adição e subtração. E aí o que eu devo fazer? Bom, eu vou resolvendo as operações na ordem em que elas aparecem para eu fazer. Isso sempre obedecendo da esquerda para a direita. Então, à medida que vai me enviando, vai me aparecendo operações, eu vou fazendo essas operações na ordem em que elas são manifestadas. Então, por exemplo, igual o teu livro aí, tem 5 mais 8. Então, só tem isso para fazer, né? 5 mais 8, e 5 mais 8 é 13. Então, vou fazer na ordem que aparece, e a única coisa que aparece é 5 mais 8. Da mesma forma, eu tenho 11 menos 4. Eu só tenho essa operação. Então, vou fazer na ordem que está. 11 menos 4, 7. Quando a expressão apresentar sinais de associação, o que são os sinais de associação? São os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, quando a expressão apresentar um desses sinais, ou dois, ou todos, eu vou resolver sempre na ordem. Primeiro, o que tem de operação dentro do parêntese, depois aquilo que eu tenho dentro do colchete e, por último, aquilo que eu tenho dentro das chaves. Então, eu tenho que obedecer esta ordem: parênteses, colchetes e chaves. Tem exemplos aí para nós aplicarmos esta regra. Então, aqui repete a regra, né? Primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Então, aplicando isso nesses exemplos, ó, eu tenho parênteses aqui, ó, então primeiro eu tenho que resolvê-lo. Então, eu vou manter o 5, mais aqui 3 menos 2 eu resolvo isso. 3 menos 2 é 1, e aí 5 mais 1 é 6. Esse foi bem simples. Letra B, 11 menos, aqui também tem um parêntese para ser resolvido. Então, vou resolver primeiro. Então, vê que eu já copiei esse 11 aqui, ó, como ele era. E aí, 4 mais 1 aqui, 5, menos 2. Agora, eu opero 11 menos 5, menos 2. Dá para dizer que isso, 11 menos 5 é 6, e 6 menos 2 é 4. Esse outro, aí esse eu tenho parênteses e tenho também colchetes. Vou manter o 10, mais aqui o colchete, vou manter o 3, mais, e aí vou resolver o parêntese primeiro, que é o que vem na ordem de hierarquia das operações. 6 menos 1, 5, resolvi esse parêntese, fecho com colchete. Quando eu resolvo o parêntese, ele some, ele desaparece. 6 menos 1, 5. Então, na hora que eu coloco esse 5, o parênteses ele some do exercício. E aí eu tenho aqui 10 mais, aí 3 mais 5, 8. 10 mais 8 e 10 mais 8, 18. E o terceiro exemplo, eu tenho parênteses, eu tenho colchetes e tenho chaves. Então, por ordem, primeiro os parênteses. Repito, 9
mais aqui chave, repito 3, mais aqui também repito o colchete e vou resolver 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, aí eu me livro desses parênteses. Mais 4, fecho aqui com o colchete e fecho com a chave. 9 mais, abro a chave, 3. Vou resolver aqui dentro esse colchete. 3 mais 4 dá 7. Então, eu tenho aqui 3 mais 7. Aí eu me livrei dos colchetes. Vou resolver a chave. 3 mais 7, 10. Então, na medida que eu resolvo o que tem dentro das chaves, as chaves somem. 3 mais 7, 10. Então, eu tenho 9 mais 10, que dá 19. A próxima operação é a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que a abreviatura de uma soma de parcelas iguais, de uma adição de parcelas iguais. Então, se eu tenho que fazer uma soma onde essas parcelas são todas iguais, por exemplo, 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, então todas as parcelas são iguais a 3. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, isso é 3 mais 3 mais 3, 15 vezes. Isso é o mesmo que 15 vezes o 3. E 15 vezes o 3 vai ser igual a 45. Vou armar para ti como se dá esse 45. É semelhante à operação da soma, da adição. Então, vou armar 15 vezes o 3. Faço 3 vezes o 5 primeiro, que dá 15. Só que eu vou colocar só o elemento das unidades. O 1 vai na unidade das dezenas. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. E aí eu tenho, então, que 3 vezes 15 é igual a 45. Propriedades da multiplicação. Assim como a adição, a multiplicação também apresenta a propriedade comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. O exemplo que tu tens aí no teu material, 2 vezes 5, e aí a multiplicação ela pode ser representada tanto por vezes assim, xzinho, como ela pode ser representada por um pontinho. Então eu posso falar 2 vezes o 5, que é 10, e posso falar 2 vezes o 5, também é 10. Então, aqui 2 vezes 5, na propriedade comutativa, fica a mesma coisa que 5 vezes 2. O resultado de 2 vezes 5 é 10, o resultado de 5 vezes 2 também é 10. Por isso que a propriedade comutativa ela pode ser colocada para a multiplicação. Elemento neutro da multiplicação. Na adição, o elemento neutro era 0, porque quando eu somava a 0, permanecia a mesma coisa, ou seja, o 0 era o elemento neutro, que não importava na adição. Na multiplicação, eu também tenho um elemento neutro, só que não é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Por que isso? Porque quando eu multiplico por 1, eu mantenho o resultado, por exemplo, 6 vezes 1. O mesmo exemplo do teu material. 6 vezes 1 é 6. Nota que eu multiplico por 1 e o resultado não altera. Podia ser 17 vezes 1. Vai dar também o mesmo, vai dar 17. Então, o 1 não altera o produto, por isso ele é chamado de elemento neutro. Na adição é o 0 e na multiplicação é o 1. Elemento absorvente da multiplicação. O que é o elemento absorvente? Agora sim é o 0. Por quê? Porque ele absorve, vamos dizer assim, o resultado. Então, o 0 ele é o elemento absorvente. Então, o elemento neutro aqui foi o 1. E o elemento absorvente da multiplicação é o 0. Exemplo, o mesmo que tu tens aí no teu material. 5 vezes 0. Quanto que é 5 vezes 0? É 0. Assim como 17 vezes 0 é 0. Assim como 8 vezes 0 é 0. Então, sempre que tu multiplica por 0, dá 0. Então, o 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Propriedade associativa da multiplicação. O exemplo que eu tenho aí, 4 vezes 2 vezes o 3. Eu posso resolver 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. No modo associativo, 4 vezes 2 primeiro, depois eu multiplico por 3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 3, 24. Ok. Se eu alterasse essa associação, fizesse 4 vezes 2 vezes 3. Aqui, na primeira formato, eu fiz primeiro 4 vezes 2, depois eu multipliquei por 3. Aqui eu vou fazer primeiro 2 vezes 3, né? Por isso eu coloquei no parêntese. Lembra que quem vai no parêntese faz primeiro. Então, primeiro 2 vezes 3 e depois vezes 4. Então, isso vai ficar 4 vezes 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 6 também dá 24. Então, nota que a multiplicação oferece a propriedade associativa. Por quê? Porque eu não preciso fazer na ordem que aparece. Eu posso fazer primeiro esses 2 e por último vezes 3. Ou eu posso fazer primeiro esses 2 e depois vezes 4. Inclusive, eu poderia fazer primeiro 4 vezes 3, 12, e depois multiplicar pelo do meio, 2, também vai dar 24. Então, isso é a propriedade associativa. Propriedade distributiva. Propriedade distributiva pode ser colocada em relação à adição ou em relação à subtração. O exemplo que tem no material é em relação à adição. Então, eu tenho aí 4 que multiplica 2 mais 3. Primeiro eu vou resolver sem aplicar a distributiva, sem aplicar a propriedade. Vou fazer normal, 4 vezes 2 mais 5, 7. E aí 4 vezes 7 é 28. Ok, agora eu vou fazer aplicando a propriedade distributiva. 4 que multiplica 2 mais 5. Vou ter que encontrar o mesmo produto 28, o mesmo resultado. Então, eu vou colocar assim. 4 eu vou multiplicar por 2 e depois o 4 eu vou multiplicar por 5. Aqui primeiro eu somei e depois eu fiz vezes 4. Agora eu vou fazer 4 vezes o 2, vou distribuir esse 4. 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes o 5, 20. E 8 mais 20 também resulta 28. Okay? Então, essa é a propriedade distributiva. Tu pode multiplicar o de fora por todos os de dentro e depois tu vai somar ou diminuir. No meio aqui, se for menos, segue o mesmo padrão. Pega o primeiro e diminui o segundo. Operações ainda com números naturais. Já fizemos adição, subtração, fizemos multiplicação e agora a última, divisão. Então, a divisão é a operação que é utilizada para distribuir elementos em conjuntos ou para repartir, para dividir coisas, repartir uma quantidade entre alguns em partes iguais. Então, por exemplo, 12 dividido por 3. Eu poderia pensar 12 dividido por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coisas divididos em 3. 3 aqui. 3 aqui, 3 aqui e um grupo de 3 aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 12 divididos por 3 resulta 4. Resulta 4 grupos. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Como que eu sistematizo isso? Como que eu simbolizo 12 dividido por 3? 12, uso o método da chave, é uma chavezinha. 12 divide por 3. E aí, 12 dividido por 3, eu percebi que dá 4 vezes. 4 vezes 3 dá o 12, coloco abaixo. Diminuo e aí eu tenho o final do cálculo, tenho o resto 0. Então, este 4, ele é chamado de quociente, né? É a resposta da divisão. Então, o quociente. Esse aqui é o divisor, é aquele que divide. E esse 12, ele é chamado de dividendo. Então, tem o dividendo, que é o 12. O divisor, que é o 3. O 4 é a resposta, é o quociente. E esse valor aqui que sobra é chamado resto. Resto da divisão. Resto 0 significa divisão exata.
Na divisão exata, eu tenho a seguinte relação. O quociente vezes o divisor dá o dividendo. Então, vou pegar o exemplo aqui, o mesmo que eu usei lá. 12 divide por 3 é igual a 4. 4 vezes 3, 12, resta o zero. Divisão exata. Então, ele diz que o quociente vezes o divisor dá o dividendo. Realmente, olha aqui, ó, 4 se eu multiplico por 3 dá 12. 4 por 3, 12. E quando a divisão não é exata? Então, em vez de 12 dividido por 3, eu vou pegar um outro. Eu vou pegar 16 dividido por 3. Então, 16 dividido por 3. Isso vai me dar 5 vezes agora, o mais próximo. 5 vezes o 3, o mais próximo do 16 é o 15. Me sobra 1. Então, ele diz que o quociente vezes o divisor, como antes, só que mais o resto vai dar o dividendo. Então, vamos ver se isso é verdade. 5, que é o quociente, vezes o divisor, que é o 3, mais o resto, que é o 1, tem que dar o 16, que é o dividendo. E aí fecha, né? 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Realmente, essa propriedade ou essa relação fundamental acontece. Na divisão não exata, quociente vezes o divisor mais resto dá o dividendo. E na divisão exata, quociente mais vezes divisor dá o dividendo. Ainda sobre divisão, sabemos que não existe divisão por zero. Por exemplo, 10 dividido por zero. Esse quociente não existe, pois não temos nenhum número que multiplicado por zero resulte 10. Então, eu vou explicar isso aqui, ó. 10 dividido por zero, isso não existe. Não existe, é um E virado com um corte, né? Não existe. Então, não existe divisão por zero. Não dá para dividir ninguém por zero. Por quê? Porque não tem como eu multiplicar alguém por zero. 0 vezes alguém, que vai dar 10. Isso não tem como, porque o zero é o elemento absorvente da multiplicação. Então, 0 vezes qualquer coisa é zero. Nunca vou conseguir multiplicar 0 por alguém e dar 10. Então, por isso que não existe divisão por zero. Então, eu não consigo nunca uma fração, por exemplo, com um denominador igual a zero, porque isso aqui funciona como uma divisão. Então, assim também, ó, 10 dividido por zero, isso não existe. Expressões numéricas que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, na hora de escolher a ordem de resolver as operações são escolhidas da seguinte maneira. Primeiro vem as multiplicações e divisões. Depois que eu resolvo todas as multiplicações e divisões, aí eu posso fazer as adições e subtrações. Então, existe uma espécie de hierarquia, uma espécie de preferência. Primeiro, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Vamos aplicar isso neste exemplo. 5 vezes 2 mais 4. Bom, primeiro vou fazer a multiplicação antes da adição. 5 vezes 2, 10. Depois eu somo com 4. 10 mais 4, 14. Ok. Aqui da mesma forma, ó, primeiro eu vou dividir. Eu não posso fazer aqui 4 menos 2 primeiro. Não posso. Primeiro eu vou dividir 12 por 4, que dá 3, e depois menos 2. E aí 3 menos 2 é igual a 1. Ok? Então tem aí essa hierarquia. Quando, além dessa hierarquia, eu ainda tenho sinais de associação, lembra que sinais de associação são 3. Os parênteses, os colchetes e as chaves, que inclusive devem ser operados nessa ordem. Primeiro, os parênteses, em segundo lugar, os colchetes e, por fim, as chaves. Então, tem que seguir essa ordem. Parênteses, colchetes e chaves. E aplicando isso, então, nesses exemplos. Primeiro, 6 mais 2 vezes 3 menos 4. Observa que eu primeiro preciso resolver este parêntese. E dentro desse parêntese eu tenho 2 vezes 3 e tenho menos 4. Primeiro produto.
Então, vou conservar aqui esse 6, mais, vou ainda de parênteses, 2 vezes 3, 6, 6 menos 4. Aí eu tenho 6 mais, resolvo o parênteses, 6 menos 4 é 2, e aí 6 mais 2 igual a 8. Letra B. Eu tenho agora os parênteses e tenho também colchete. Primeiro eu vou resolver lá nos parênteses. Mantenho 16 menos, abro colchete, 20 menos. Vou resolver dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho 9 mais 2 vezes 3. Eu não posso somar aqui 9 mais 2, 11, e depois multiplicar por 3. Não posso corromper a ordem. A ordem primeira é de multiplicação. Então, nesse parênteses eu vou manter esse 9, faço 2 vezes 3, 6, primeira multiplicação, fecho o parêntese e fecho o colchete. Mantenho ainda o 16, menos, colchete, 20. Agora eu vou operar este parêntese, 9 mais 6, que dá 15. Então, aqui eu tenho 20 menos o 15, resolvi o parêntese. E agora eu vou resolver o colchete. 16 menos 20 menos 15 dá 5. E aí 16 menos 5 igual 11. E agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio nesta última. Vou repetir aqui o 24 menos o 6 vezes, vou abrir aqui chave, 9, menos, vou abrir colchete, 7 vezes o 6, aqui dividido, e vou resolver esse parêntese, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o parêntese. E aí 12 menos 5, 7. Então aqui 7, aí eu faço o menos 3 que vem em seguida, fecho o colchete, e aqui vezes o 3 e fecho a chave. Bom, já resolvi o parêntese, vou resolver agora o colchete. 24 menos 6 vezes chave, 9, menos o colchete, vou mantê-lo ainda, não consigo resolver de uma única vez. 7 vezes 6, 42. Vou continuar aqui, ó, divide por 7, menos 3, fecha o colchete, e aqui vezes o 3, fecha a chave. De novo, 24 menos 6 vezes, abro a chave, 9, menos, ainda tem o colchete, 42 divide por 7, o primeiro divido, 42 por 7 dá 6, aqui 6 menos 3, fecha colchete, vezes o 3, fecha a chave. 24 menos 6 vezes, de novo, chave, 9, menos, agora eu vou operar esse colchete, eu vou finalizar o colchete, 6 menos 3, 3. Aqui, vezes o 3, fecha a chave. Só falta resolver a chave. 24 menos 6 vezes. Nessa chave eu tenho 9 menos 3 vezes 3. Eu não posso operar isso aqui primeiro. Não posso fazer 9 menos 3, 6. 6 vezes 3, 18. Não posso. Primeiro eu preciso fazer o produto aqui, ó. 3 vezes 3. Então, isso vai ficar 9 menos 3 vezes 3, 9. Fecha a chave. Agora, vou resolver a chave. 24 menos 6 vezes 9 menos 9 é 0. Resolvi a chave. 24 menos 6 vezes 0 é 0. E 24 menos 0, 24. Ok? Então, aqui finalizamos a parte teórica desse módulo 4 sobre conjuntos naturais e operações nesse conjuntos naturais. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.